Aproveitando esse gancho que Caldas trouxe sobre o processo de transição, queria que você, Fernando, que está no Vitória desde 12 anos, né? Como foi o seu processo de transição base profissional? Foi um belo dia, venha treinar aqui, teve conversa, você já entrou jogando, como é que foi isso? Aproveitar e até para salientar em relação ao profissional que foi citado aqui, Laércio Lopes, que foi meu professor, inclusive, no Sub-17, disputando uma competição nos Estados Unidos, que ele foi professor Carlão, que hoje é diretor. Tá lá também. Que antes, Thiago, era professor quando começou com a gente lá atrás. E são grandes profissionais que estão no clube. No nosso tempo, a gente treinava muito ali no Perônio, que hoje, graças a Deus, está virando, né, uma academia. Mas ali revelou muitos jogadores ali e a gente treinava lá o tempo todo. Quando precisava para poder fazer um coletivo no profissional, o pessoal chegava para a gente e avisava. A gente ficava louco para acontecer, chegar logo outro dia para poder... Sabe? E às vezes quando tinha coletivo profissional contra Júnior, pegava fogo, os caras profissionais, ô moleque, é devagar, não é assim não. A gente queria, por ganha-pão, a gente queria estar lá junto com eles. Quantos anos você tinha nessa época? Eu subi com 16 anos. Kleber já estava no profissional, Marquinhos 77, em 95. Depois Kleber, Rubem, lateral esquerdo, né? Evandro, eu. Então eu subi com 16 anos, já estava no profissional já com o pessoal, depois fui emprestado, enfim. Rodei. Depois voltei e dei continuidade ainda já direto no profissional, já jogando já em 98. Então, no seu processo de maturação, vamos dizer assim, você teve empréstimo antes de fato começar a ter sequência no profissional? Isso. Eu tinha 17 anos para 18 anos e aí fui emprestado para o Valência, um convênio que ele fez na época, levou eu, Rubem, Evandro. E de lá ele cedeu a gente para o Vila Real e aí nós ficamos 6 meses lá. E retornamos, que foi em 97, naquele ano que teve aquele time com Bebeto, Túlio. Como é que foi para você, com 17 anos, ir para outro país, outra cultura, outra realidade? Como é que foi isso? Assim, quando a gente tem um objetivo na vida e tem foco onde você quer chegar, é a questão de idioma, a questão de localidade, isso não impede nada. Se você tem aquilo e segue aquilo e quer chegar no seu objetivo, pode mandar para qualquer lugar do mundo que a pessoa vai e consegue. E, então, para a gente foi assim, né? E a língua também ajudava. 3 brasileiros que já jogavam junto no mesmo clube. E foi bem bacana, uma experiência muito interessante. Voltamos, né, com mais bagagem. Daí já começou uma sequência já tive a oportunidade de jogar já direto junto ao professor Hélio dos Anjos. Sim. Né? Primeira oportunidade foi com o Edinho Nazaré. E depois com o Hélio dos Anjos. Aí comecei a jogar direto e daí... tem minha sequência. Só que tive alguns problemas de lesões, né? Que às vezes com alguns jogadores vem demais, como foi o meu caso. Mas, assim, a minha caminhada em relação à base foi dessa forma, dessa maneira. Léo, tentar contribuir aqui um pouco com vocês. Esse processo de transição é muito delicado. A gente precisa ter o time certo, colocar o jogador certo, no momento certo. Porque, assim, senão a gente corre o risco sério de queimar um atleta que tem um futuro promissor. E esse cuidado a gente está tomando lá hoje. O Vitória, e aí eu vou citar uma série de atletas aqui, a gente cansou de colocar atletas que não estavam preparados em 100% para poder jogar no profissional, que eram vaiados no Barradão e quando saíram do Vitória fizeram sucesso lá fora. Por quê que acontecia isso? Então, assim, a gente sabe o porquê. Porque fisicamente o cara não estava preparado, a parte cognitiva, mental, o cara não estava preparado para aquele nível de pressão. A gente colocava o cara para poder resolver um problema que não o atleta da base não tem que entrar para resolver o problema. Ele tem que entrar para fazer a transição lá na frente, ele resolver o problema. Então, assim, algumas coisas eram feitas de uma forma, no meu ponto de vista, de forma equivocada, e quem está tentando corrigir para poder colocar esses caras no momento certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, Léo, e eu acho que os dois podem responder, né? Que a gente teve um período ali, década de 90, que houve uma explosão de grandes jogadores revelados, né? Queria saber primeiro se vocês acham que foi uma coisa desproporcional para a época, porque hoje, obviamente, o Vitória tem uma estrutura muito consolidada e criou-se uma cultura também de divisão de base no clube, tanto que a gente é conhecido como fábrica de talentos. E aí essa pergunta mais direcionada a Thiago mesmo, se isso acaba pressionando também o próprio clube, né? Porque a gente, só em 2002, com o Brasil Penta, a gente tinha 3, né?
3 revelados foi Dida, Vampeta e Júnior Nagata. Vampeta, pô. Então, assim, é muito difícil acontecer isso novamente. Por mais que se invista, por mais que se aumente o orçamento, eu acho que pode ser, né? E só pra complementar o que o Caldas falou, é tão difícil que na última Copa, o único time que tinha 3 era o Santos. E não era Alexandro, Danilo e Neymar, sendo que na verdade não eram nem revelados, se eu não me engano. O Alexandre foi Atlético Paranaense. Exato, então assim, eram do Santos Danilo América. em 2010, mas não foram nem revelados. Então realmente é muito difícil hoje em dia. Sim. Assim, pressão existe. O Vitória é um clube formador, um clube que tem uma cultura e tradição, e tem um atleta que teve sucesso, está do nosso lado. Mas assim, eu acho que é uma pressão boa, porque da mesma forma que vem uma pressão, você tem uma cultura de formação que facilita uma série de coisas, né? Então, assim, eu converso com alguns profissionais da época. Carlão está lá comigo hoje, gerente de formação da base, está à frente da parte técnica. E a gente conversa muito sobre esse boom que aconteceu nos anos 2000, né? E foi uma coisa muito natural, vou te falar assim. O clube, ele acabava captando bem os atletas, né? E isso é um grande desafio que a gente tem hoje. Mas não existia um planejamento montado para fazer isso, que o resultado vai ser esse. Era muito no empírico. É muito engraçado, porque nesses vídeos do YouTube que a gente acaba vendo, né? Eu lembro de um vídeo que na época que eu tava fazendo documentário, tinha um vídeo do pessoal lá no Barradão, na época de 93, né? E acho que só o salário de Edmundo pagava a folha toda do Vitória. Então, realmente, hoje o Vitória tá muito mais estruturado, né? Tá, sim. E quando pra gente voltar a ser realmente o grande revelador, a gente briga hoje com uma série de clubes que estão no mesmo processo. Diferentemente de antigamente, assim, a gente tem Palmeiras, o trabalho que o João Paulo tá falando do Palmeiras é fantástico. Né? O São Paulo, o Atlético Paranaense e outros clubes. Aqui em Salvador, a gente tem 5 captadores desses clubes todos. Tem captador do Palmeiras que mora aqui, tem captador do Atlético Paranaense que mora aqui, do Flamengo que mora aqui, do Fluminense que mora aqui. Então, assim, realmente é uma briga de foice e muitas vezes desleal por conta da limitação financeira que a gente tem. Mas a gente vem buscando alternativas. O Vitória conhece muito, e eu falo Vitória, instituição, conhece muito interior da Bahia, algumas regiões aqui do Nordeste que a gente tem acesso e que a gente consegue captar atletas e manter hoje no nosso plantel, e eu acredito que isso vem para dar resultado. Excelente. Inclusive, só para complementar isso da transição, a galera vê muito o atleta. Só que muitas vezes é um menino que está saindo de 17 anos para subir pro profissional para 19, com 20 anos. Então não é só o atleta, é o ser humano. O cara tá mudando, a perspectiva de vida tá mudando, quem tá ao seu redor tá mudando. Então na transição, muitas vezes a galera fala: é bom ter que botar para jogar. Tudo bem, de fato, existem os pontos fora da curva que vão jogar com 17, 18 anos. Isso é normal. Mas não é só o atleta, querendo ou não, um adolescente virando adulto. Então é muito diferente também, não só a questão do jogador, mas também a questão do ser humano. E Léo, assim, é papel nosso identificar isso. O atleta que realmente tem um potencial e tem uma capacidade de quebrar essas etapas, a gente preparar esse atleta também. Então, não é só a gente chegar e, vamos colocar o cara lá porque ele vai resolver. Não, a gente vê que o menino é diferente, como tem alguns atletas lá que a gente está fazendo esse trabalho de ganho de massa muscular, performance, um trabalho com psicólogo, pedagogo, para poder preparar melhor esses garotos, para poder queimar realmente algumas etapas.